Eu acredito que boa parte das pessoas que começam na aquarela usa essas tintas aqui. Foi assim comigo. Na verdade, eu comecei meio de brincadeira a fazer umas coisas com lápis de cor aquarelável, e aí eu gostei bastante e pensei, poxa, seria mais legal ainda fazer aquarela de verdade, né? Tinta, pincel, água, papel e tal. Foi assim então que lá em 2018 eu comprei esse kit aqui da Pentel de 12 cores. Era super baratinho. Se hoje tá na faixa aí dos 40, 45 reais, naquela época devia ser, sei lá, uns 30 reais. E aí eu comecei a pintar meio sem saber como fazer, não tinha noção de nada assim. Mas eu fui gostando dos resultados que eu tive logo no início e foi assim que eu tive a certeza de que eu queria realmente me dedicar à aquarela. E foi só ali um ano, um e meio, 2 anos depois que eu comecei então a fazer uns upgrades de material e aí eu migrei para as tintas da Royal Talens, a tão querida linha Van Gogh. Comecei com as cores primárias que eu ganhei de presente e aos poucos eu fui adquirindo mais cores até chegar na paleta que eu uso hoje e que me acompanha aí há vários anos já. Bom, de lá para cá eu aprendi bastante coisa e esse tempo todo de prática me permitiu sair daqueles resultados que eu tinha lá no início para esses que eu tenho hoje. Então assim, se eu comparar aquelas primeiras pinturas com as de hoje, muito mais do que o material, a diferença é o resultado desses anos todos de prática, né? E assim, olhando para trás, me despertou a curiosidade de saber o que será que hoje eu conseguiria fazer com essas tintas. Será que vale a pena? Então hoje, nesse vídeo, eu vou reviver esse material que me acompanhou lá no começo. Só tem um pequeno problema. Essas tintas estão há muito tempo guardadas e eu estou vendo aqui validade abril de 2023. Então são 3 anos já que ela está vencida. Eu quero fazer uma aquarela hoje com essas tintas, mas eu realmente não sei se vai dar certo, se esse prazo de validade realmente compromete a qualidade das tintas. Vamos ver o que acontece. Então assim, qual que é a minha ideia? Recentemente eu fiz essa aquarela aqui com as tintas da Van Gogh, né? Inclusive tem vídeo no canal com esse processo aqui. E aí eu vou fazer uma aquarela com essa mesma referência, agora com as tintas da Pentel. A proposta desse vídeo não é fazer uma comparação, colocar uma para competir com a outra, mas inevitavelmente eu vou usar a tinta Van Gogh como parâmetro mesmo, né? Não para ficar fazendo comparação, né? Porque seria injusto, acho que seja em pigmento, em expansão, em transparência, a Van Gogh ela certamente iria ganhar em todos esses quesitos, porque são tintas de categorias bem diferentes, né? Mas a ideia é trazer então a Van Gogh como esse contraponto, né? Então, por que que a Pentel ela está nessa categoria de tinta escolar, enquanto que a Van Gogh está na categoria de tintas de estudante, né? De nível acadêmico? Justamente então entender o que faz, né, essa aquarela aqui ser tão mais barata e se ela vale a pena, então, se dá para fazer coisas legais mesmo com esse material de iniciante, né? Bom, e o papel que eu vou usar, acho que para ser coerente com a proposta de usar uma tinta escolar, vai ser um papel da Canson, da linha Montval, que é um papel assim que ele é bem acessível, né, no preço dele, eu acho que ele está condizente ali com, com o valor das tintas também. Então é isso, vou fazer o desenho aqui, depois eu volto já com o esboço pronto para começar a pintura. Bom, enquanto eu deixo aqui na tela o processo da pintura rolando para você ver, eu vou comentar um pouco então sobre as minhas impressões sobre essa aquarela da Pentel, que de fato é como se eu estivesse tendo as primeiras impressões, porque passaram aí mais de 5 anos desde a última vez que eu usei, então realmente eu não sabia muito o que esperar.
Teve também o fato de que elas estavam já fora do prazo de validade, o que me deixou um pouco apreensivo se elas iam funcionar, se eu ia conseguir gravar esse vídeo ou não, se elas estariam estragadas, enfim. Logo de cara, eu já passei um nervoso, mas não foi nem por causa da tinta, foi por causa do papel. Eu não sei, eu não estou tão acostumado a usar esse papel. Não sei se talvez eu possa ter usado ele do lado errado, né? Tem alguns papéis de aquarela que tem um lado que é bom de usar, mas o outro não é tão legal. E aí eu senti que não estava absorvendo a água, sabe? Parecia que eu estava pintando em cima de um plástico. Mas aí depois eu fui acostumando, mas eu sabia que essas pinceladas mais aguadas e mais rápidas, assim, que eu gosto de fazer no começo, não estavam funcionando. Mas eu fui me adaptando. Bom, o começo do processo eu fiz de uma maneira bem parecida com a que eu utilizei quando eu pintei essa aquarela aqui. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu falo um pouquinho sobre esse papel, sobre o processo que eu utilizei para fazer essa aquarela. Então eu usei o mesmo procedimento, só que agora com as outras tintas, né, com a tinta da Pentel. Que consiste basicamente em começar ali as primeiras camadas com azul, e aí depois ir trabalhando com as cores complementares, né, fazendo sobreposições, para trazer então ali a cor da pele, enfim. E olha, o que eu posso dizer é que logo de cara eu me surpreendi, eu estava esperando que fosse pior. Eu já ouvi relatos de pessoas na internet falando sobre a aquarela da Pentel, dizendo que ela não é de fato uma aquarela, que ela tem um comportamento mais como um guache, né? Que é mais opaco e tudo mais. Então, como eu não lembrava, né, de como que era pintar com a Pentel, eu estava realmente esperando que, enquanto a Van Gogh fosse super, super transparente, a Pentel seria muito, muito opaca. Mas eu não senti isso, assim, eu senti que ela tem uma expansão como a aquarela, ela tem transparência, como é esperado da aquarela. Então, de fato, a Pentel é sim uma tinta aquarela. A questão é que ela está numa categoria mais inferior. Então, para explicar, as aquarelas elas são divididas em três categorias. A gente tem a aquarela escolar, aquarela estudante e aquarela profissional. As mais baratas, então, são as escolares. E aí nessa categoria a gente vai ter a Pentel, vai ter a Artus, enfim, algumas outras marcas que são assim nessa faixa de preço, assim, de menos de R$ 50 um kit com 12 cores. Depois a gente tem as aquarelas de nível estudante, aí a gente tem a linha Van Gogh, tem da Winsor & Newton tem a linha Cotman, que também é uma aquarela de estudante. Eu acho que essas duas são as mais conhecidas e as mais comuns. E aí por fim tem as aquarelas profissionais. A própria Royal Talens, que fabrica a Van Gogh, ela tem a linha Rembrandt, que é profissional. A Winsor & Newton também tem a sua linha profissional, que é a tinta que o Eudes Correia usa, né? Enfim, é uma infinidade de marcas de nível profissional. Então, assim, o que não esperar de uma aquarela de nível escolar, como é o caso da Pentel? Informação. Você não vai encontrar muita coisa sobre qual é o pigmento que está sendo utilizado aqui, qual que é a resistência à luz, esse tipo de coisa. Já quando a gente vai para uma aquarela melhor, uma profissional ou mesmo uma de estudante, que é o caso da Van Gogh, a gente vai ter algumas informações muito interessantes aqui. Tem um sinalzinho de mais, quer dizer, um não, tem dois ou três, e também tem um quadradinho. O que isso significa? Esse quadrado, dependendo do desenho que tem ali, ele vai dizer pra gente, e aí que eu estou olhando informações no próprio site da Royal Talens, ele vai falar sobre uma tinta, se ela é transparente, semi-transparente, semi-opaca ou opaca. E aí, isso também fala um pouco sobre essa crítica que as pessoas fazem com a Pentel, dizendo que ela é uma tinta opaca. Bom, a gente espera da aquarela que ela seja uma tinta com bastante transparência, mas mesmo entre um pigmento e outro, vai haver aqueles que são mais transparentes e menos transparentes. Então é normal que algumas cores sejam um pouco mais opacas. E eu não senti na Pentel uma opacidade tão grande a ponto de comparar ela com uma tinta guache. Uma outra informação interessante que as tintas melhores vão ter são esses sinaizinhos de mais, que eles falam pra gente sobre a resistência à luz que aquele pigmento tem. Então, quando você tem ali dois sinaizinhos, quer dizer que essa tinta ela vai durar entre 25 e 100 anos
sob condições de museu. Já uma tinta que tem os 3 sinaizinhos, ela vai ser muito mais resistente, ela vai durar pelo menos 100 anos em condições de museu. O que vem a ser a condição de museu? Eu não encontrei nenhuma informação sobre isso, mas quando a gente vai no museu a gente já sabe, né? É uma luz controlada, controle também de umidade, esse tipo de coisa. Um lugar que não tem condição de museu é a minha casa. Essa aquarela aqui foi feita com a Pentel lá em 2019. Nessa época eu não tinha a menor noção sobre como conservar uma aquarela, então eu coloquei ela numa moldura que não tem vidro e eu deixei perto da janela da sala onde bate muito sol. Eu recuperei uma foto dessa aquarela, como que ela era, e se eu não estou enganado, eu usei essa cor aqui, nesse prédio aqui, ó. E aí o resultado agora, mais de 6 anos depois, é que essa parte aqui, o pigmento foi embora, assim, sumiu. Então quando a gente fala de resistência à luz na aquarela, é sobre isso, assim, é saber que com o passar dos anos, esse pigmento ele vai perder força, dependendo das condições que você armazena a sua pintura e dependendo também da qualidade desse pigmento, de fato ele vai se perder. Então, quando a gente pensa em durabilidade, a gente tem que levar isso em consideração. Mas, sinceramente, eu não acho que alguém que está usando a aquarela da Pentel ou qualquer uma aquarela super barata está pensando na durabilidade da obra, né? Isso é uma coisa que depois, ali, quando você já está no nível intermediário avançado, que você vai começar a pensar. Ou quando você começar a comercializar suas obras, né? Então, se você eventualmente receber encomendas, aí sim é obrigatório que você use materiais de boa qualidade e oriente também os seus clientes a melhor forma de armazenar as suas aquarelas. Todas essas que estão aqui atrás de mim, elas estão num ambiente um pouco mais seguro e onde não bate luz direta do sol. Então eu sei que elas vão durar muito mais. E pelo que eu vi, assim, em todas essas aquarelas que eu fui fazendo depois com a tinta Van Gogh, eu nunca notei uma perda de pigmentação assim tão acentuada como essa daqui. Mas aí eu repito, né, eu coloquei essa daqui em situação extrema, num lugar onde bate sol direto. Uma coisa também que acontece quando a gente está pintando é que a aquarela, depois que ela seca, ela perde um pouco da saturação, né? Então, na hora que você está pintando, parece já que está super pigmentado, super colorido, e aí depois, na hora de secar, você vê que ela perde um pouco aquela força. Isso é normal, acontece com qualquer tipo de aquarela, mas na Pentel agora eu senti isso de maneira mais acentuada. Então, quando eu estava pintando ali, eu já achei que estava bem colorido. Quando eu vi secando, eu estava esperando um resultado já, né, que está na minha memória já de fazer tantas aquarelas com a Van Gogh. E aí eu senti essa diferença com a Pentel, ela perdeu um pouco mais dessa saturação. E aí, bom, mas são coisas assim que você acostuma rápido, e logo depois eu já fui me adaptando a isso, e então carregando um pouco mais no pigmento. No geral, eu posso dizer que eu me surpreendi positivamente. Eu achei que depois de tantos anos sem usar e acostumado com uma aquarela de qualidade melhor, eu ia achar a Pentel muito ruim. Mas eu não achei. Bom, e aí, claro, se eu olho as duas aqui lado a lado, obviamente que a Van Gogh se sai muito melhor, mas também a gente está falando de tintas com uma diferença de preço absurda, né? A Van Gogh custa quase que 10 vezes mais do que a Pentel. E assim, o intuito desse vídeo não é fazer uma comparação, não é botar uma aquarela para competir com a outra. Então eu falei bastante sobre a Van Gogh, mas não para fazer essa comparação, mas é porque ela é meu principal parâmetro, né? É a tinta que eu tenho utilizado aí nos últimos 5 anos, 6 anos. Então, qualquer tinta que eu for utilizar, mesmo desde uma escolar até uma profissional, eu vou ter como régua a Van Gogh. Mas o intuito mesmo desse vídeo foi de mostrar como é possível fazer aquarela com qualquer material que você tem e falar uma coisa que é um clichê, assim, muita gente fala sobre isso, que é comece com aquilo que você tem. Eu diria, claro, que a gente deve usar o melhor material que a gente puder utilizar, mas isso depende muito do momento que cada um está vivendo e das condições que cada um tem. Eu comecei com uma tinta escolar, fiquei bastante tempo utilizando ela, e só depois que eu percebi que o meu nível técnico estava aumentando, eu senti necessidade de ter um material melhor. E acho que esse é um caminho meio que natural.
Se eu tivesse começado já com uma tinta melhor, talvez a minha curva de aprendizado teria sido até mais rápida. Mas eu guardo assim muito carinho pelas tintas da Pentel, porque foi com elas que eu comecei, foi com elas que eu descobri que a aquarela era a minha paixão. Então eu sei que tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu guardo muito carinho pela Pentel por ter sido essa aquarela que me apresentou para esse mundo. Então a mensagem que eu deixo é essa: explore ao máximo o material que você tem e não deixe de fazer aquarela ou qualquer outro tipo de arte que você gosta de fazer. Bom, agora eu quero saber de você. Você é do time que ama a Pentel, odeia? Você nunca utilizou, já utilizou? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual a sua relação com essa tinta aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço o seu like e que você se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!